Bom dia. Antes de eu fazer aqui a leitura do poema inquisitorial do Capinã, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre o primeiro local que esse poema foi publicado, a primeira edição. Foi nessa coletânea aqui, tá aqui em frangalhos, mas eu ainda tenho, né? Tá despencada. É uma coletânea lançada pela editora Civilização Brasileira, de Enio Silveira, a principal editora de publicações politicamente engajadas de linha podemos dizer, marxista, de esquerda, no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, até nos anos 60. Né? Era a editora Civilização Brasileira, que ainda existe hoje, foi comprada por um grupo editorial maior e tal. A Civilização Brasileira lançou em 1968, o prefácio, eu estava lendo aqui, o prefácio é do Antônio Weiss e está assinado em 1º de agosto de 1968, né? Essa coletânea aqui reunindo 7 poemas, 7 poetas, melhor dizendo, né? 7 poetas que então estavam começando a afirmar seus nomes. Alguns se destacaram bastante nos anos subsequentes, outros estão aí à espera de serem reavaliados, redescobertos, como se queira. Eu vou ler para vocês aqui só os nomes desses poetas, né? Que são nascidos, de uma forma geral, entre as décadas de 30, final da década de 30, começo da década de 40, como, por exemplo, o nosso Capinã, que esse é de 1941. Né? Mas a coletânea da Poesia Viva abre com Afonso Romano de Santana, que depois viria a se destacar como estudioso, né, de literatura brasileira, professor, e foi um dos principais, dos coordenadores, né, do curso de letras, da pós-graduação de letras da PUC, nos anos 70 e 80, né? É uma figura que tem uma obra bastante grande em poesia e em crítica literária. Afonso Romano de Santana é o nome que abre. Depois tem Ariel Marques, que então era um estudante iniciante ainda no curso de economia, né? Depois vem Fernando Fortes, que é um poeta. Não acompanhei muito o Fernando Fortes, mas há pouco tempo ele teve lançado, pouco tempo eu não sei muito bem, talvez uns 5, 6 anos, ele teve lançado um livro, se não me engano, com uma coletânea de poemas dele, que eu não tenho um livro, mas eu li na ocasião, eu estive, folheei e tal, e me pareceu uma poesia ainda de muito boa qualidade. Cláudio Murilo, eu me desculpem, mas eu não tenho maiores informações. Eduardo Alves da Costa, que tem uma carreira de poeta, tem alguns livros lançados e está aí também uma obra a ser reavaliada. Félix Ataíde, que fez uma importante carreira no jornalismo político, né, que aqui assina ainda Félix Augusto de Ataíde, e finalmente fecha aqui a coletânea Poesia Viva justamente o nosso José Carlos Capinã, né, que era, se não estou enganado aqui, talvez não era o mais jovem aqui, não. O Capinã já tinha um circuito, um caminho percorrido nos CPCs, no Centro Popular de Cultura, na Bahia, onde ele inicia a sua atividade política, se não estou enganado, ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Enfim, a poesia política, ela
dos anos 60 no Brasil, ela está aí para ser toda ela praticamente reavaliada, toda ela praticamente lida, porque ela é muito pouco lida, ela é muito pouco conhecida. Ela passou por um tipo de leitura que não parece tê-la considerado muito bem, porque ela participou de uma discussão que nos anos 60 era colocada de forma muito rígida entre formalistas e conteudistas, os dois nomes utilizados pelo campo adversário, né, como pejorativos, né? Entenda-se, os formalistas, aqueles preocupados com as experiências formais da linguagem, né? Que é o ciclo das vanguardas, que foi iniciado e capitaneado, podemos dizer assim, pelos poetas concretos de São Paulo. Os formalistas acusavam aqueles que não se identificavam com as suas pesquisas, né, de conteudistas. Eu estou simplificando bastante a questão, né? E os conteudistas procuravam fazer uma poesia cuja maior importância estivesse no conteúdo e não nas experiências formais que eles punham na conta de alienações e masturbações intelectuais, etc. De certa maneira, toda a avaliação da poesia produzida no Brasil nessa década de 60, e ela já vinha das experiências de violão de rua e CPC antes do golpe de 64, né? Toda essa discussão muito deflagrada pela própria prática política e provocativa e ao mesmo tempo estimulante das discussões levantadas pela poesia concreta, mas o fato é que toda essa década, né, sob esse viés da poesia político ou político participante, como então se dizia também, ela está aí para ser estudada, né? Ela não tem merecido maior atenção dos estudiosos de literatura, de poesia brasileira. Bom, dito isto, nessas palavras breves, palavras introdutórias, me parece que o que ficou de muito marcante, lógico, antes que eu me esqueça, né? A gente tem aí, também na década de 60, não são apenas esses poetas que estão aqui em Poesia Viva, que participavam, que escreviam poemas de participação ou de busca de intervenção no contexto político da época. A poesia política, ela é sobretudo uma poesia voltada para o hoje, né? E praticavam uma poesia voltada para o hoje nos anos 60, outros nomes importantes, desde alguns nomes já firmados, como Vinícius de Moraes, que publica o Operário em Construção, que é um poema político bastante famoso, influente na época, né? Chico Buarque mesmo disse que escreveu a sua obra-prima, Construção, a partir desse poema do Vinícius, estimulado por esse poema. Mas outros nomes, quer dizer, além de Vinícius, outros nomes que haviam surgido antes ainda, na década de 50, e que também encaminhavam sua escrita para esse lado. A gente teria que citar aqui o Tiago de Mello, que vinha da geração de 45, né? Bem como o Geir Campos, também um representante da geração de 45, estão praticando poesia política nesse momento. Um pouco mais novo do que esses, a gente tem que acrescentar aí obrigatoriamente o nome do Ferreira Goulart, né? Um outro bastante atuante nessa época era, está me escapando o nome dele, era um dos coeditores, se não me engano, da editora Civilização Brasileira, Moacir Félix. Então, isso sem falar, obviamente, do lado dos chamados formalistas, da poesia concreta ou da poesia política também, da poesia praxis de Mário Chamy, né? E outros, tá? O poema inquisitorial para mim é um grande legado,
isso também pode ser revisto, isso também pode ser repensado, mas para mim é o grande legado da poesia política desse momento, né? Por razões que a gente até já discutiu mesmo em sala de aula, enfim, um poema importante, eu acho muito importante, é dos grandes poemas políticos escritos no Brasil, e então eu vou passar a leitura dele aqui já na coletâneazinha, chamada Inquisitorial, do José Carlos Capinã, né, com na sua segunda edição. Deve-se dizer bem da verdade, que essa poesia, né, a poesia do Capinã, que ela está reunida aqui, incluindo o poema inquisitorial, ela mereceu, em 1968 também, a atenção de um tão muito jovem crítico que nunca foi identificado ao pensamento de esquerda no Brasil, muito pelo contrário, né? Mas estava em início de carreira, ainda como professor da PUC, depois ele iria se destacar como diplomata, que é José Guilherme Melchior. O Melchior dedica um ensaio num dos seus primeiros livros, Capinã e a Nova Lírica, o ensaio Capinã e a Nova Lírica, no livro A Astúcia da Mímese, que é um dos livros iniciais do Capinã, né? E nessa segunda edição aqui da poesia do Capinã, justamente a introdução, né, a introdução, a guisa de prefácio, colocou o ensaio do José Guilherme Melchior. Tá? O poema inquisitorial é um poema longo, né? Deixa eu localizar ele aqui no volume, né? Ele é um poema longo e ele é dividido em 12 partes. Eu vou lê-lo na íntegra, mas eu não vou falar parte 1, parte 2, vou fazer a leitura da sequência, ok? Então vamos lá. Inquisitorial. Cúmplices da comoção moderna, galhofamos no teatro e no cinema ante o Terceiro Reich. Galhofamos no desencontro entre discurso e realidade. Mas a perda do sincrônico se dá por nossa memória ou pelo dedo de Chaplin. Ao tempo real, eram ambos coerentes, discurso e realidade. Quando um soldado capenga surgir em cena, não compreenda. E se compreender, não ria, porque não estamos ante um soldado, nem ante o Terceiro Reich. Quando um tanque se precipitar da ponte, não cante. E se cantar, não dance, porque não estamos ante a firmeza do tanque e a verdadeira ponte. E quando um gueto se sublevar e for morto heroicamente, não comente. E se comentar, não glorifique, porque não houve heróis, só houve homens no Terceiro Reich. E ademais, não se diga indigno o Terceiro Reich, porque não houve indignidades, só houve o tempo. O tempo não tem adjetivos. É ou foi e faz-se. Agora amadureço a questão. Nós, prontamente solidários com a memória, compromissos sem perigos, e o desespero irreparável dos mortos, se aquele tempo presentes e vivos, como veríamos o Terceiro Reich?
Para responder, não te transfiras a cômodo como agora. Busca adquirir a cidadania alemã e depois, estável, responde. Ao curso de fuzis e verdades da época, considerando o risco de tua estabilidade, operário ou proprietário da Mercedes-Benz, o que farias no Terceiro Reich? Em nós, o tempo é o mais humano. E hoje de homem não temos senão o tempo ganho, fração de um tempo maior que a vagar se compõe, tão árduo. Por isso pergunto, em todos os tribunais passados, que lado ocuparíamos? Pois que somos, mas não somos ante o tempo e também seus acidentes históricos e geográficos, as estações, as carências e os meses. Se ainda fosse abril, o que faríamos, sendo em tempo do Terceiro Reich? Agora que estimamos a incerteza ante o Terceiro Reich, agora que estimamos menos perigosa a participação da memória e muito menos eficaz, pergunto, tu, ante o presente, como te defines ao que será passado? A urgência de resposta antes que a noite chegue. Carregarás fardos para evitar? Repara que o rio corre e a noite vem como onda. Ou deixarás que apenas sejamos o tempo e irreparável memória? Como existir e ser ante o Terceiro Reich e qualquer um outro tempo de Inquisição? Diante escolha dada sem senões, vida ou absolutamente nada, o nada mais ruído, o nada mais raspado, sem pontes ou rios, sem pontes, as fugas e navegações. Ao dizermos sim, estamos com eles. Não. Nos perderiam de tudo, mesmo de nossa intimidade. E na praça, sorririam de nossa solidão, nossa extrema solidão, nossa solidão na morte, consequência deste caminho de contradição. Quando semelhante escolha nos vier impedir, que coisa diremos, se só temos a vida, a necessidade de preservá-la e a compulsão de defini-la? O que agir, se o que agimos nos define a vida e a consciência desta mesma vida ante seus momentos e ela mesma ainda? Ah, como louvamos o tempo que nos põe distantes, só importando em memória a nossa escolha e saída. Como nenhum roteiro são as navegações do barco, não há previsões que possam conceber o que seja anterior ao seu ato. Qual a determinação da cidade e do caminho ideal de abordagem? Não evitam a pedra, calmaria e tempestade. Portanto, ainda mais se complica a questão do que ser ante o Terceiro Reich. Nada a perguntar. Se esquemática, fatal e somente, judeu fosse judeu e operário, operário. E não como são eles e, inclusive, o Terceiro Reich. Ao existir, nos pomos às vezes cúmplices da contradição. De outra forma, nada seria dramático. A simples previsão do roteiro salvaria o barco. Pois sendo judeu ou operário, o que fazer ante o Terceiro Reich? Se pretensa vinculação mais ampla de homem te impede de responder, com vinculação real de raça ou classe, onde não se é bom ou mau homem, mas mau negociante ou bom operário,
Lembra-te do acordo de ato e consciência que possui o Terceiro Reich. Então, como te farias um homem ante o Terceiro Reich? Isso não é simples, como aplaudir ou chorar comprometido com Chaplin. Tenho medo da imaginação e de todas as travessias onde me possa superar a correnteza do rio. Sinto medo de mim solto às divagações onde não me determino. Mas que faria se já não fosse outono e já não estivesse na outra margem do rio? Dou graças aos que passaram e submergiram. Bendigo os que se comprometeram com o erro, para que eu não tivesse de vacilar quanto ao lugar de Val, para atravessar este rio da existência tão largo, tão humano e extensamente largo, e arrancar o fruto do outro lado. Não quis dizer que a tudo justifica o tempo. Fora fazê-lo, assaz temerário. Nem tentei um poema para desesperar. Diverge o intento. Quero dizer que o tempo não reflui, e inexiste chance de se provar a resposta do que seríamos ante o Terceiro Reich, mãos de SS ou meras mãos de inocente. Participação mais grave que a dos que fizeram por bom senso ou interesse indefensável. Escrevi para então aos que dizem: não posso, tenho limitações, posso ser posto de lado à margem de direitos e comodidades, ou aos que têm dúvida de que a mudança é ótima. Escrevi aos lúcidos, aos que mais rápido entendem o símbolo e outra qualquer linguagem, aos que, entretanto, calam. Acuso este bom senso de salvar-se roubando balsas ao barco que se tomou para a viagem. Mas tenho certeza de que, se apenas esses existissem, ainda amargaríamos o Terceiro Reich, como fruto constante na boca, fruto que não se come nem se joga fora. Escrevo e sei que a todo tempo houve outros. Com estes aprendo e me comovo. E mesmo que só sobre o barco num relativo naufrágio, me mantenho atento às perseguições do porto.